Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Edson Jucá. Eu queria gravar uma videoaula hoje sobre antecedentes criminais e reincidência. Antecedentes criminais, e a reincidência. Quando nós estamos analisando a dosimetria da pena, naquele critério tridimensional de Nelson Hungria, lá no primeiro, quando a gente vai estipular a pena base, nós consideramos antecedentes criminais. Na segunda fase da dosimetria da pena, nós consideramos a reincidência. Mas aí que tá, o que é ter bons antecedentes ou ter maus antecedentes? O que é ser reincidente? É uma grande dúvida. As questões de concursos, ou então a questão da OAB, lá, a peça, ele explora muito isso. Ele explora muito aquele não saber da gente do que é isso. Tá? Então eu queria pegar e falar um pouquinho sobre isso para tentar esclarecer para vocês o que é bons antecedentes ou maus antecedentes e a reincidência. Tá? Primeiro de tudo, o que é ter bons antecedentes? Ter bons antecedentes é não ter maus antecedentes. Até porque essa nomenclatura, bons antecedentes, maus antecedentes, isso tem uma impropriedade. Porque na realidade, ter bons antecedentes é não ter antecedentes. Porque quem tem antecedentes, obrigatoriamente eles são maus. Viu? Quem tem antecedentes é porque eles são maus. Isso aí, essa impropriedade, ela é muito aplicada no ramo do direito penal, até mesmo os juízes, doutrinadores, advogados, o pessoal, todo mundo fala, tem maus antecedentes, tem bons antecedentes. Isso aí é meio que uma impropriedade. Agora vamos direto ao ponto. O que é ter maus antecedentes? Ou seja, o que é ter antecedentes? A pessoa tem antecedentes quando no ponto de uma sentença criminal, o marco para saber se a pessoa tem antecedentes ou não é a sentença criminal. Vamos supor que eu cometi um crime de roubo, né? E aí no dia que saiu a minha sentença criminal de primeiro grau, no dia que saiu a sentença criminal de primeiro grau, o juiz, antes de prolatar a sentença, ele pegou e quis olhar minha folha corrida. Olhou lá e olhou lá. Ele tem alguma condenação criminal transitada em julgado? Entendeu? Então, o que é ter maus antecedentes? É no ato da prolação da sentença criminal, naquela hora que o juiz vai prolatar a sentença, ele pega e olha o nosso histórico. Aí ele vai olhar assim, ó, ele tem alguma condenação criminal transitada em julgada? Se sim, tem maus antecedentes, então será considerado na dosimetria da pena na primeira fase. Se não, a pessoa não tem antecedentes criminais, ou seja, é bons antecedentes, não é isso? Então, o marco para saber dos antecedentes criminais é esse. Na hora que o juiz vai prolatar uma sentença condenatória a seu respeito, para considerar na primeira fase da dosimetria da pena, ele tem que olhar seu histórico lá, olha o histórico, aí olha, tem alguma condenação criminal transitada em julgado? Tem, então ele tem maus antecedentes, então eu vou considerar os antecedentes. Não tem. Ah, mas ele responde 335 processos, né? Responde 500 inquéritos, não interessa. A súmula 444 do STJ, ela fala que inquérito policial, processo em andamento, nada disso conta para considerar antecedentes, tá? Para considerar maus antecedentes, o que conta é na hora da aprovação da sentença, o juiz olhar para o seu histórico e ver que você já tem uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, que não admite mais recurso. Agora vamos para a reincidência. No
caso da reincidência, o marco temporal, para a gente pegar, tirar a foto e analisar, é outro. No caso da reincidência, é mais gravoso a situação. Ou seja, temos que considerar não o caso da sentença de primeiro grau ou de segundo grau. Não, o marco temporal não é esse. O marco temporal aqui na reincidência é exatamente a data do cometimento do crime. Eu realizei um furto hoje. Eu cometi um crime de furto. E eu já respondi anteriormente um processo por roubo. Eu cometi um crime de furto hoje e eu já respondi por um processo por roubo. E esse meu processo de roubo transitou em julgado ontem. Ele transitou em julgado, não admitia mais recurso ontem. Quando eu fui hoje, eu saí para comemorar e cometi um furto. Então o que acontece? Nesse caso, como a minha sentença criminal transitou em julgado antes da data do cometimento do furto, eu sou reincidente, tá? Eu sou reincidente. Se eu tivesse cometido o furto hoje e amanhã transitasse em julgado aquele meu processo foi pelo crime de roubo, transitasse amanhã, eu poderia até ter maus antecedentes, mas reincidente jamais, tá? A reincidência, a foto que a gente tira, o marco temporal para olhar se é reincidente é a data do cometimento de um novo crime. Para saber dos maus antecedentes, o marco temporal é ali, aquele momento em que o juiz vai prolatar a sentença, de primeiro grau, de segundo grau, não importa. Ele vai prolatar a sentença e aí ele vai falar assim, peraí, na primeira fase eu considero ou não maus antecedentes? Aí ele vai olhar lá para a primeira fase da dosimetria da pena e vai olhar, tem alguma condenação criminal anterior transitada em julgado? Tem, então ele tem maus antecedentes. Não tem. Então ele tem 500 processos, mas nenhum deles ainda transitou em julgado. Então, ele não tem maus antecedentes, então o juiz vai prolatar a sentença sem considerar os maus antecedentes. Tá? Sendo que, na reincidência, o marco temporal, aquele momento que a gente vai olhar o histórico lá do cara, a capivara, né, que o pessoal fala, o momento que você vai olhar lá o histórico dele é a data do cometimento do crime. Na data do cometimento do crime, ele já tem uma condenação criminal transitada em julgado? Não tem não. Então, ele não é reincidente. Os maus antecedentes é considerado na primeira fase da dosimetria da pena, para estipular a pena base. A reincidência ela é considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Outra coisa, pode acontecer do seu cliente, do pirangueiro, do bandido, do acusado, sei lá, fala o que você quiser falar, né? Pode acontecer dele ter maus antecedentes e ter reincidência. Até porque quem é reincidente, consequentemente tem maus antecedentes. Então, qual é que vai ser considerado nesse caso? Pode ser considerado dois? Pode ser considerado maus antecedentes e a reincidência? Não pode, viu? Sob pena de bis in idem. Não pode considerar os dois. Então, nesse caso aqui, tem que ser considerado o mais específico. Os antecedentes ou a reincidência? É considerada a reincidência, tá? Nesse caso aqui, vai ser considerado na segunda fase da dosimetria da pena a reincidência e esquece os maus antecedentes. Que tanto que vai agravar a pena pela reincidência? O código não fala, mas a doutrina e a jurisprudência têm um entendimento já firme no sentido de que o agravamento é em 1/6 da pena. Tá? Outra coisa muito importante, um conteúdo muito importante aqui do assunto aqui. Ó, ele vai ser reincidente ad eterno, foi condenado, transitou em julgado, ele vai ser reincidente para sempre? Daqui a 50 anos ele cometeu outro crime, ele já é reincidente? Não. Também considera-se um tempo para poder a pessoa pegar e voltar a ser primário de novo. Como é que funciona isso aqui? Acabei de cumprir a pena hoje. Acabou o término. Término de cumprimento
foi hoje. O término de cumprimento da pena foi hoje. O que é que vai acontecer? Vai contar um período de 5 anos. 5 anos. O garoto cometeu um crime, o crime dele transitou em julgado, ele terminou de cumprir a pena. Não é foi solto não, viu? Não é foi solto não, a pessoa fica solto e ainda está cumprindo a pena ainda. Terminou de cumprir a pena, terminou de cumprir a pena hoje. Vai contar um período de 5 anos. Se durante esses 5 anos ele não cometeu um novo crime, então, se com 5 anos e um dia ele cometeu outro crime, nesse crime ele não é mais reincidente, tá? Mas durante esses 5 anos ele cometer algum crime, ele vai ser reincidente. Até porque o ponto onde é a medida da reincidência é na data do cumprimento, na data do cometimento do crime. Então, se aqui, ó, no último dia do prazo de 5 anos ele cometeu um crime, como a foto é o momento do cometimento do crime, então ele vai obrigatoriamente ser considerado, vai ser considerado reincidente. O mesmo não acontece no caso de antecedentes criminais. Ó, quero que você entenda uma coisa. Os antecedentes criminais, isso aqui não acontece. Não acontece. Uma vez com maus antecedentes, para sempre com maus antecedentes. Os antecedentes criminais é a virgindade penal, né? Perder uma vez, neguinho, para sempre maus antecedentes, tá? Vale salientar que existe uma parcela da doutrina que considera que devemos medir também o prazo de 5 anos para os maus antecedentes. Mas ainda é muita discussão ainda nesse sentido, ainda existe muita discussão. Então hoje, se for uma prova de marcar, e você falar, e acontecer esse caso aqui, ó, passaram-se 5 anos, e perguntar isso aqui, ó, ele tem maus antecedentes? Tem, né? Tem. Porque a parcela da doutrina que defende que isso aqui também acontece por causa de maus antecedentes ainda é minoritária. Entendeu? Agora só, se acontecer aqui, ó, passaram 5 anos, é a questão de perguntar, ele é reincidente? Não, não é reincidente não. Agora se passaram 5 anos e perguntar, ele tem maus antecedentes? Tem maus antecedentes. Então eu quero que você entenda isso, tá? Agora se for uma questão aberta, você vai fazer, aí passa lá o marco de 5 anos, aí pergunta sobre a reincidência e sobre os maus antecedentes. Você tem que ser categórico e falar que no caso da reincidência ele não é mais reincidente e você tem que pegar e colocar os dois lados. Parte da doutrina defende que ele, uma vez, tem um antecedente criminal, nunca mais ele deixa de ter. Porém, tem outra parte da doutrina que considera que esse marco temporal de 5 anos, ele também deve ser considerado no caso dos maus antecedentes. Pessoal, o tema da aula de hoje era isso. Eu agradeço quem seguiu até o final da aula. Se possível, dá um like aí, pessoal. Fortalece o canal. Assina o nosso canal também. Vamos fortalecer. Eu quero chegar nos 1000 seguidores, que é para poder monetarizar. Pessoal, abraço, até mais. E eu estou querendo gravar uma aula sobre dosimetria da pena, tá? O critério tridimensional de Nelson Hungria. Viu? Logo eu estou fazendo. Até mais, abraço.